Quem aqui está esperando o Senhor voltar? Sinceramente, não porque você não aguenta mais essa terra, tá? Tem gente que pensa assim, não, tomara que Jesus volte logo, que esse mundo aqui não tem mais jeito. E se ele levar mais 200 anos? Você tem um projeto para viver bem aqui? Sim ou não? Para se ajeitar aí com os teus colegas, com a tua família, os teus companheiros, né? Então, nós temos que ter um projeto, sim, para viver adequadamente, segundo a palavra na terra, mas também temos que nutrir a expectativa do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é iminente, ele vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E eu, nesse tempo de Rosh Hashanah, que nós pregamos semana passada, e hoje que falaremos um pouco de Yom Kippur, essa palavra, tanto da semana passada como a de hoje, são palavras mais didáticas, para que nós possamos entender o tempo e o modo e as estações, aquilo que estamos vivendo e atravessando nesse momento. Então, eu espero que você seja muito abençoado hoje, como nós somos abençoados semana passada. Eu também fui muito abençoado, já tive feedback na célula, de alguns que ministraram também essa palavra de Rosh Hashanah, e que foi impactante, e eu creio que Deus está nos levando a um tempo de nós estarmos revisando as raízes do Evangelho. Diga raiz, raiz, raiz. O Evangelho, ele tem raízes, e por muito tempo essas raízes foram negociadas e perdidas, porque o Evangelho, ele deixou, historicamente, ele deixou de ter a sua raiz em Jerusalém para ter a sua raiz em Roma. E por ele passar por essa transição histórica, ele acabou se desviando daquilo que realmente era sua essência. E hoje nós estamos voltando às raízes, de maneira nenhuma para criar qualquer rito ou intenção de judaizar a igreja do presente século, não é isso. Aliás, isso foi pauta de discussão entre Paulo, entre Pedro, entre Tiago, no concílio de Jerusalém, que não deveríamos judaizar os gentios. Então, desde aquela época, já havia uma discussão em torno desse tema, e nossa intenção de maneira alguma é judaizar ninguém. Mas nós precisamos compreender a essência, a raiz. Precisamos por quê? Porque o Evangelho veio de Sião, a palavra veio de Sião. E se nós não entendermos o contexto original e não entendermos o que realmente é a raiz do Evangelho, nós não vamos entender o resto. Nós nunca podemos esquecer que nós antes éramos oliveira brava e nós fomos enxertados na oliveira. Se nós somos um enxerto nessa oliveira, eu preciso saber qual é a raiz que nutre essa oliveira para que nós possamos viver adequadamente sobre essa terra. Hoje eu quero falar um pouco sobre Yom Kippur e o sacrifício de Cristo. Diga, Yom Kippur. Yom Kippur acontece quando? Acontece no 10º dia, ou 10 dias da virada de Rosh Hashanah, ou seja, o ano novo judeu. Porém, ao final desses 10 dias, inicia a data, uma das datas mais importantes do calendário judaico, que tem muitas coincidências com o calendário bíblico, e o dia do perdão era aquele dia que o sumo sacerdote, uma vez por ano, nós vamos ler isso aqui hoje, tá? Não exatamente esse texto, mas nós vamos ver o que Deus falou para Moisés dizer para o seu irmão Arão. Moisés era um homem, uma espécie de libertador do povo de Deus. Ele não somente trouxe a libertação do povo do cativeiro do Egito, como ele também estabeleceu toda a legislação do povo judeu. Se você for ler o livro de Levítico, Levítico é um livro legislativo que trata sobre leis. E esse livro não poderia ser escrito por ninguém mais do que um levita. Moisés era da tribo de Levi, e o seu irmão Arão, ambos eram da tribo de Levi. E ele então escreve esse livro
E aqui estão um conjunto de normas e regras que servem tanto para estabelecer toda a prática social de convivência ou relacionamento com o homem a Deus, com o homem e o seu próximo, e com o homem e a terra. Levítico trata disso, como nós temos que cuidar da terra também. Então, nós precisamos entender que, nesse tempo, nós não vamos restaurar ritos ou práticas que foram determinadas para aquele tempo, para um povo que era nômade no deserto, mas nós precisamos saber qual é o princípio e a raiz, porque, por vezes, a igreja desse tempo presente, ela pode estar entrando em caminhos que não são aqueles que Deus tinha para ela. Amém? Então, arrependimento, perdão, jejum, tudo isso nós vamos ver, porque isso faz parte da prática. E essas práticas foram confirmadas por Jesus. Então, nessa noite eu quero trazer um paralelo entre Yom Kippur e o sacrifício de Jesus, porque uma coisa tem relação para uma época e outra coisa tem a sua correlação para outra época, que é a época que nós vivemos na atualidade. Amém? Tá claro? Vamos lá, contexto histórico-cultural, tá? Vamos ler Levítico 16, 2 a 4. Já botei aqui no telão para facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá então. Então disse o Senhor a Moisés. Aqui em Levítico 16 está toda a base do Yom Kippur, tá? E eu sei que lá em Levítico 23 fala das festas do Senhor e fala da preparação para Sucote, ou seja, tabernáculos. Fala dessa preparação com Rosh Hashanah, depois no 10º dia tem o perdão e depois vem tabernáculos. Mas aqui em Levítico 16 vai falar sobre a festa de Yom Kippur, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: diz Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, ou seja, o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada e terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então o sacerdote tinha que tomar banho. Fica a dica, aí está o princípio que eu queria passar para vocês. Tomar banho é princípio. Então o sacerdote ele tinha que estar extremamente limpo, com as vestes sagradas, né? E ele precisava se preparar. Ele não chegava a entrar lá de qualquer maneira, e ele não podia entrar a hora que ele quisesse naquele lugar. Aquele lugar, a Bíblia fala que essa nuvem, em outras versões você vai ver também a Shekinah, que significa a presença de Deus, se manifestava no propiciatório da arca. O que é o propiciatório da arca? É aquela tampa de ouro maciço, onde havia propiciação dos pecados. O sacerdote, ele derramava ali o sangue do cordeiro, e ali havia a propiciação dos pecados do povo. Na verdade eram dois, era a propiciação do pecado e da culpa do pecado. Vocês vão ver em outro texto depois que fala do pecado e do holocausto. Quando fala pecado, fala o pecado residente no homem, porque o homem se desviou de Deus lá desde o jardim do Éden. Então, desde aquela época, o homem ele se tornou separado de Deus, destituído da glória de Deus. E agora, então, ele também faz o sacrifício não só por esse pecado residente no homem, mas também pela culpa. E o que é pela culpa? É por as coisas erradas que o homem faz, pelas transgressões que o homem comete. Amém? E Jesus veio e trouxe uma solução para esse pecado. Então ele entrava, ele tomava um banho, ele colocava suas vestes de linho, ele entrava extremamente preparado e só podia fazer isso uma vez por ano, que era no dia do perdão.
que era no dia de Yom Kippur. Esse homem que entrava, e o primeiro sumo sacerdote que fazia isso era Arão. Ele entrava, ele precisava passar por toda uma preparação, porque ele não podia entrar em pecado naquele lugar. Ele não podia entrar em pecado na presença. Se a nuvem manifestasse, se esse homem tivesse em pecado, ele seria fulminado. E aqui, os próprios Senhor está recomendando, olha, você não vai entrar lá a qualquer momento, é só em Yom Kippur, e você vai estar preparado para entrar diante da minha presença. Preste atenção, naquela época o Espírito Santo não estava sobre a terra. O Espírito Santo ele não estava no homem. Ele vinha sobre o profeta, mas ele não era residente na humanidade. Hoje nós temos um tempo diferente, onde o Espírito Santo ele reside no homem. Ele reside na tua vida e na minha. Amém? Então, a presença, ela se manifestava, mas ela se manifestava externamente. Hoje nós estamos numa época que a presença se manifesta internamente. Amém? E aqui fala das vestes do sacerdote, que eram inclusive a mitra. A mitra, ela ficava na fronte do sacerdote, e ela tinha uma inscrição dizendo, ela era de ouro puro, ela era uma mitra ela tinha linho, mas tinha uma plaqueta de ouro dizendo, santidade ao Senhor. Então o sacerdote, ele precisava saber que para ele cumprir a função dele, ele precisava fazer jus àquela mitra que ele levava na fronte. Santidade ao Senhor. Queridos, se você for ler o livro de Levítico, são inúmeras vezes que Deus fala para o homem ser santo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós vemos que hoje nós estamos buscando um resgate dessa santidade, um resgate desse tempo onde realmente nós somos uma igreja rendida e santa, separada ao Senhor. Santidade significa que você é separado para Deus, assim como o pecado te separa de Deus, mas a santidade, ela te converge a Deus, ela te separa para Deus. Amém? Então, em Yom Kippur acontecia isso, tá? E, inclusive, um fato curioso, né? Quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava, sumo significa o grande sacerdote, que era o líder de todos, era o maior deles. Ele entrava com uma cordinha na perna, porque se ele não saísse lá de dentro, ninguém poderia entrar lá para retirar o corpo. E aí alguém precisava então puxar a corda para remover o homem lá de dentro. Caiu fulminado na presença de Deus. Como é que eles sabiam que já estava morto ou não, que tinha que puxar a cordinha? Porque ele nas franjas, né, lembra do tzitzit, as franjas das vestes, tinha sininhos que ficavam tocando, e se ele caísse morto, o sininho parava de tocar. Então aí eles podiam puxar a cordinha, que o homem já era. Mas, graças a Deus, nós vemos que hoje nós temos uma realidade nova, nós temos livre acesso ao coração do Pai. Gente, talvez alguns aqui não tenham noção da dimensão que é viver na época que nós vivemos. Muitas vezes nós vivemos acostumados com a unção, vivemos acostumados com o favor de Deus, acostumados com a presença. Muitas vezes nos tornamos insensíveis até a unção de Deus, nos tornamos insensíveis à sua palavra. Quando alguém fala que Jesus morreu, tá, beleza, já sei, sabe? Parece que muitas vezes nós vamos ficando insensíveis com as verdades que estão diante de nós. Mas aqui, vendo essa palavra, vendo esse fato que é o Espírito Santo está na nossa vida hoje, gente, isso muda tudo, né? Então olha para o teu irmão e diz assim: irmão, aproveita o tempo que você está vivendo, um tempo da graça mesmo. Que graça que veio sobre nós, hein? Vamos lá. Então, o livro de Levítico descreve como Yom Kippur era celebrado no Antigo Testamento. Era um dia da expiação,
Arrependimento para a nação de Israel. E eu quero destacar aqui que esse arrependimento, ele não era só um arrependimento pessoal, mas também era um arrependimento da nação, como povo. Hoje nós poderíamos pensar um arrependimento como igreja, como comunidade cristã, que também é necessário muitas vezes nós colocarmos a cara no pó e nos arrependermos diante de Deus, amém? Então Yom Kippur tinha essa finalidade também. O paralelo com Cristo nos mostra como Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade, se revelando de maneira progressiva através do Antigo e Novo Testamentos. Então Deus tinha um plano de redenção para aquela época, que convergiu para Cristo. Gente, existe um texto na Bíblia que diz assim: o fim da lei é Cristo. Quem já viu esse texto? Só que a palavra original não quer dizer que a lei está terminando, quer dizer que a finalidade da lei é Cristo. Justiça para todo aquele que crê. Então a finalidade da lei é Cristo. Ele veio para cumprir a lei, ele não veio revogar nada. Ele mesmo falou isso, nós vamos ver, tá bom? Então, vamos ver aqui o simbolismo do bode expiatório, ou seja, aqueles que eram sacrificados em Yom Kippur. Então vamos lá, a continuação do texto levítico diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, um para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. E aqui nós vemos a figura do pecado e da culpa. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então o sacerdote era o primeiro que sacrificava por ele mesmo, para ele ter expiação para poder sacrificar pela nação. Então também tomará ambos os bodes e os perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado, mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então o que acontecia? Eram 2 bodes que eram consagrados para esse momento de expiação, um morto e um vivo, amém? Como é que funcionava isso? Então aquele que a sorte era lançada, esse era o bode que ia para a faca e o sangue era derramado. Mas aquele em que a sorte não fosse lançada para ser morto, mas ficasse vivo, esse bode era chamado bode emissário e ele era encaminhado para o deserto. É interessante que tinha o morto, mas tinha o vivo. Isso faz uma alusão que Jesus morreu, mas ele está vivo. Amém? Ele está vivo. O que é emissário? Emissário é o enviado. O que é enviado biblicamente? É um apóstolo. A Bíblia fala que Jesus, ele é o apóstolo dos apóstolos, ou seja, ele foi enviado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda para o matadouro, mas ele também, além de ser enviado para nos salvar, nos purificar dos pecados, ele também ressuscitou, né? E ele levantou uma geração apostólica. Olha, ele levantou 12 apóstolos, meu Deus, então começou com apóstolos, é verdade. O que são apóstolos? São emissários, são enviados como uma missão. Então quando você vê um apóstolo, não significa que essa pessoa ganhou uma promoção, viu? Não é isso, tá? Ela ganhou mais uma responsabilidade, essa pessoa foi enviada com uma missão. E Jesus veio a essa terra para cumprir uma missão, mas ele também deixou uma grande comissão que é para todos nós. Amém, queridos? Então, vamos adiante. João fala o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer comigo? Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você pecou, arrependa-se e entre na graça dele. Amém? Queridos, todos nós somos pecadores. Só que a gente peca por descuido. Quando nós decidimos manter o pecado, nós estamos decidindo também entrar na iniquidade. E quem entra na iniquidade perdeu já a sensibilidade ao pecado, porque fica com o coração endurecido, fica com o coração sem arrependimento. Esse é o iníquo, né? E o espírito do anticristo na terra é o espírito do iníquo, porque um dos nomes do anticristo é iníquo. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo que a iniquidade está instalada. E a Bíblia diz em Mateus 24:12 que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quem são esses muitos? Nós, igreja do Senhor. Não está falando dos iníquos. Por causa da iniquidade na terra, nós, igreja do Senhor, que amamos e temos o amor de Deus, esse amor se esfriaria. Então eu quero te dizer, meu irmão, cuida do teu coração. Cuida do teu coração para que ele não esfrie. Porque hoje a iniquidade está instalada no mundo. O espírito do anticristo, desde a época dos apóstolos originais, já está. João falou, olha, o espírito do anticristo já está agindo no mundo. É esse espírito de iniquidade, esse espírito de insensibilidade, espírito daqueles que pecam de maneira consciente e voluntária. Mas o Senhor, Ele veio ao mundo para tirar o pecado. E todo aquele que o receber vai ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E Ele morreu na cruz para purificar os nossos pecados. Amém, queridos? Que verdade poderosa. Olha, essa verdade era para nós pular da cadeira, viu? Sinceramente. Porque pensa nos teus pecados, dá uma pensada neles agora e pensa o que Jesus fez por ti. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então pensa nos pecados que eu e você temos e o que Jesus fez por nós. Isso é a manifestação do amor de Deus na terra. Amém? Vamos lá. O livro de Levítico descreve como 2 bodes eram escolhidos no dia do perdão. Um era sacrificado, enquanto o outro era solto no deserto, levando os pecados do povo. Esse é o simbolismo do bode expiatório. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo o simbolismo do bode expiatório. Isso revela a profundidade do amor de Deus e o seu desejo de purificação e santificação nos seus filhos. Amém, igreja? Vamos lá. Jejum e arrependimento também fazem parte do dia do perdão, né? Porque não adianta querer perdão se não tem arrependimento. Você tem uma chave para entrar nesse perdão, tá? Eu quero ler sobre o que o profeta Isaías fala sobre jejum. Ele diz assim, ó: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras e não escondas do teu semelhante? Então aqui também traz, como eu falei na semana passada, o entendimento de justiça social. Lembra da Tzedakah, que eram atos de justiça. Então, quando nós vemos o jejum aqui, profetizado por Isaías, né, nós vemos que é um jejum que ele tem a ver com fazer justiça. Como assim, pastor? Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos. Então o que está falando aqui? Que não é só um jejum de alimento, mas é um jejum de consciência. É um jejum de nós entendermos propósito, de nós termos consciência da nossa relação com o nosso próximo. Gente, se nós queremos receber o amor de Deus, nós também precisamos aprender a amar o próximo. Jesus deu um mandamento: novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Eu sei que no primeiro momento, lá atrás, era ama o teu próximo como a ti mesmo, não era assim?
mas depois a bolachinha ficou um pouco mais cara. Ama o teu próximo agora depois de Jesus, como eu vos amei. E como é que Jesus amou a sua igreja? Dando a sua vida por ela. Então nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pelo reino. E esse reino, ele é feito de um rei, de um território, de uma palavra, de uma lei, mas também de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Amém? E nós precisamos aprender a amar as pessoas em nome de Jesus. Então, Mateus fala aí, fala-se o seguinte, ó, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para ingressar no reino dos céus é através de arrependimento. Para ingressar no reino dos céus é através de arrependimento. Você recebe Jesus na sua vida, mas precisa se arrepender dos pecados. Eu não estou dizendo que o caminho é o arrependimento. O caminho é Jesus. Mas Ele mesmo pregou, ó, arrependam-se para que vocês possam ingressar no reino dos céus. Porque o reino está próximo. O reino está próximo da tua vida, meu irmão? Ou você está longe do reino? Se você se sente longe do reino, arrependa-se, porque ele está próximo. Ele é alcançável. Desde aquela época, ele é alcançável. Você pode alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é estabelecido politicamente nesse mundo. Deixa eu te falar, o reino de Deus não é um candidato que você vota lá, que é o reino de Deus. Não, não é isso aí. O reino de Deus, o território do reino, ele é na tua vida, na minha vida. A partir do momento que uma vida se converte a Cristo, ali o reino expandiu. Esse reino nunca terá fim, mas esse reino, ele não é desse mundo. Jesus deixa claro, o meu reino não é desse mundo. E o território desse reino é cada crente que recebe a palavra. Esse é o território do reino. Então, querido, se você é filho de Deus, se você se arrependeu, se você recebeu Jesus, você é território do reino de Deus. E Ele está próximo, viu? Quando você chega perto de um homem de Deus, uma mulher de Deus, você percebe que o reino está ali. Porque as regras, os valores, a lei, o amor, tem tudo a ver com esse reino. Então, o profeta Isaías descreve o jejum como uma forma de humildade e arrependimento diante de Deus. Isso é crucial também no ensinamento de Jesus. Arrependei-vos, que é próximo o reino de Deus. O arrependimento é o caminho pelo qual recebemos a graça de Deus. E o jejum e o arrependimento revelam nossa necessidade contínua de purificação e santificação alcançada plenamente em Cristo. Você quer desfrutar da graça do Senhor? Arrependa-se. Jesus pregou um batismo de salvação, mas veio um antes dele para preparar o caminho. Quem foi? João Batista. E o batismo dele era o quê? Qual era o batismo de João Batista? Batismo de arrependimento. Então, olha como é profético. O arrependimento prepara para a salvação. Amém? Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho do sacerdócio levítico. Hebreus, tá? Que é uma carta de autor desconhecido do Novo Testamento. Ele faz aqui um compêndio sobre o que foi o sacerdócio levítico da época, e também ele fala sobre o sacerdócio de Cristo sobre nós. Então o livro de Hebreus, ele tem uma referência em Levítico. Hebreus e Levíticos são irmãos gêmeos, tá bom? Se você lê Hebreus no Novo Testamento, você sabe que tem uma correspondência com o livro de Levíticos no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui, Hebreus 4, olha o que ele diz, o autor. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas,
à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós estamos vendo aqui que Jesus é agora, nesse tempo, ele é o nosso sumo sacerdote. Não é mais Arão. Sacerdote levítico foi até Caifás. E aí nós vemos que os profetas também daquela época foram até João Batista, daquele modelo profético. Agora nós vemos um novo tempo, onde Jesus inicia algo novo, uma nova aliança, não negando a aliança antiga, mas trazendo agora um recurso novo sobre a terra, trazendo uma proposta de expansão dessa redenção, chamado graça. Pela graça vós sois salvos mediante a fé. Amém? Então nós vemos aqui que esse sumo sacerdote, que ele é aquele que agora foi diante do Pai, ele também é o Paráclitos, ele também é o advogado que vai diante do Pai, intercede por nós, nos defende diante do Pai. Ele é o acesso, ele é aquele que nos dá o acesso ao Pai. E esse, da mesma maneira, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as elas, mas ele venceu, e por causa disso, você também vai vencer. Amém, igreja? Você vai vencer em nome de Jesus. Agora eu acho tão poderosa essa palavra que aqui do final, que diz aqui: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então o trono é um trono de graça. Que trono é esse? Quem está nesse trono? Quem está nesse trono? O rei. O rei. Quem é o rei? Jesus. Ele está nesse trono a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Então você pode chegar diante desse trono e colocar a sua vida lá e dizer assim: Jesus, me ajuda. A Bíblia diz que ele é o justo juiz. Ele vai julgar a tua causa. Amém? Mas a causa, ela é julgada debaixo da graça. A graça é o favor que paga aquilo que você não pode pagar. Aquela dívida que era sua e você não alcança para pagar, essa graça alcança. Amém? O autor de Hebreus então compara Jesus ao sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que pode nos amar apesar das nossas fraquezas e interceder por nós. Esse paralelo nos mostra a natureza mediadora de Cristo, que reconcilia a humanidade com Deus, e assim como o sacerdócio levítico, Cristo é um mediador perfeito entre Deus e o homem. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele é o mediador. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que leva a demanda do povo para o Pai e leva a demanda do Pai para os seus filhos. Ele é aquele que está lá fazendo mediação. Amém? Quando fala aqui de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque significa rei de Salém ou rei de Jerusalém. Não havia genealogia, mas a palavra Melquisedeque significa Melquisedeque. Lembra de Sedeque? O que é de Sedeque? Melquisedeque é Melquisedeque, que significa justiça, equidade. Então, o Melquisedeque não era uma pessoa. O Melquisedeque ou Melquisedeque era uma função. Lembra da lei? Quando Moisés escreveu, a lei já existia antes. A lei era oral. Ela era passada de geração em geração, e as famílias dos Melquisedeques eram que cuidavam de guardar de forma oral a lei de Deus. E ela foi passada de geração em geração para que o povo fosse adestrado na lei do Senhor. Inclusive,
Moisés veio muito depois de Abraão, e a palavra diz que Abraão andou na lei do Senhor e nos preceitos do Senhor, então já havia a lei era oral. E depois, essa lei foi escrita. Essa lei oral não era só para uma família. Aliás, a lei oral, ela alcançava uma família, alcançava aqueles que estavam mais próximos. Mas agora, Deus traz a lei escrita, e essa lei é para alcançar uma nação. Então Deus estabelece um tempo novo para a nação de Israel, através da lei escrita. Amém? Quando fala de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, significa que Melquisedeque, ele veio antes da lei escrita, ou seja, veio antes dos levitas. Os levitas tinham a incumbência sacerdotal, mas os Melquisedeques eram aqueles que era uma espécie de sacerdotes anteriores à lei levítica, ou anteriores ao sacerdócio levítico. Hebreus fala sobre isso. Tanto é que Abraão dizimou a Melquisedeque, porque ele sabia que esse homem, naquele momento, estava investido num homem, essa função, ele poderia abençoá-lo. Amém, igreja? Então ali ele foi abençoado através da vida daquele homem chamado Melquisedeque. Mas, ou seja, com a função que era um dos Melquisedeques, né? Ele foi abençoado. E aí, então, nós vemos que no decorrer da história veio o sacerdócio levítico. Mas o próprio livro de Hebreus fala que o sacerdócio levítico foi ineficaz, porque o homem, ele sacrificava o animal e voltava lá e pecava, e aí sacrificava animal e voltava lá e pecava, e sacrificava animal e voltava lá e pecava. Então disse assim: agora eu vou mandar uma solução definitiva. Não vai precisar haver sacrifício de animais por causa do pecado, porque eu vou mandar uma solução definitiva. Que solução é essa? Essa solução definitiva é uma solução chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, como sacerdócio levítico, Cristo é o mediador perfeito entre Deus e o homem. A lei e o cumprimento em Cristo. Então, olha aqui que Jesus fala, que está registrado no livro de Mateus. Não penseis, preste atenção, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Então a lei e os profetas não foram revogados por Jesus. São revogados hoje por muita gente aí. Tem muito teólogo, tem muito pastor, tem muita igreja que já revogou a lei e os profetas. Jesus não fez isso, tá? Vou deixar claro aqui, tá bom? Jesus não fez isso. Ele não revogou nada. Mas ele veio para cumprir. Então por que ele veio para cumprir? Porque não foi revogada, porque está em validade. Amém? Só que nós temos que entender quem escreveu, o que escreveu e o endereço para quem escreveu. Amém? Então, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, presta atenção, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, queridos, muito cuidado quando você diz assim: ah, isso é do Velho Testamento, isso aí não vale mais. Ah, isso aí podia até tirar da Bíblia, isso aí não vale mais. Ah, quer ver uma outra coisa que é muito falada? Ah, isso é do tempo da lei, isso é do tempo da lei. É do tempo, já passou, agora é graça. Aí nós começamos a adotar uma ideia de super graça, entendendo que tudo é possível ao que crê, para fazer tudo de errado, porque a graça, ela passa pano para tudo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. É assim que muitos ensinam hoje, mas não é assim que a palavra ensina. O que nós temos que compreender é que a lei não foi revogada.
Temos que fazer tudo o que está lá? Não, porque nós não somos judeus, então tem algumas coisas que são específicas. Mas nós temos que compreender principalmente aquilo que é princípio da lei. E se nós dissermos que podemos violar, nós seremos mínimo no reino do céu. E se nós ensinarmos a honrar, respeitar, né, observar, ensinar, será considerado grande no reino do céu. É isso que a palavra fala. Amém, queridos? Vamos lá então. O Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ele é a realização das expectativas. Presta atenção nisso. Jesus é a realização das expectativas e promessas do Antigo Testamento. Ele é a realização das expectativas e das promessas do Antigo Testamento. Então, o fim da lei não é Cristo. Cristo é a finalidade da lei é Cristo. Quando fala fim, é uma tradução errônea. Na verdade, o texto original é a finalidade. A lei converge para Cristo. Tudo aponta para Cristo. E aí a lei se cumpre em Cristo. Amém? Então, o cumprimento da lei revela a soberania de Deus na revelação progressiva de seu plano de salvação. Deus é consistente em seu amor e salvação em ambos os testamentos. Então, na verdade, quem faz separação de Velho e de Novo Testamento é o homem. A Bíblia, ela não foi escrita assim. A Bíblia é um compêndio de vários livros e na organização dos livros se colocaram nome nos livros, se colocaram capítulos nos livros, se colocaram versículos nos livros, se colocaram repartições. Esse é o Pentateuco, esse é os escritos históricos, esses são os profetas, esses são evangelhos, esses são as cartas paulinas, essas são cartas universais, esse é o livro profético, e aí colocaram também outra divisão, esse é o novo, esse é o velho, dando uma alusão que o velho não vale mais. Eu quero falar para vocês, nós temos que entender toda a palavra. Nós não estamos agarrados a rituais, que era para ser observado por judeus num templo que nem existe mais. Mas nós temos que cumprir aquilo que é princípio da palavra em toda a palavra. Amém? Então, o plano de Deus, ele começa lá atrás, e o plano de salvação de Jesus começa em Gênesis. Depois da queda do homem, ele já fala que o Filho do Homem ia pisar a cabeça da serpente. Ali já começa a construção de um plano de redenção, desde lá de Gênesis. Ali Jesus já aparece. Jesus já aparece em Gênesis 1, 26, quando ele diz, façamos o homem ali. Deus estava, Deus Pai, Deus Filho e Espírito, estavam juntos ali, revelando, manifestando a sua glória ali, para fazer o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Então Jesus aparece em toda a Bíblia, meu irmão. Então não dá para negar Jesus, porque esse Jesus que aparece em carne no Novo Testamento, ele aparece como verbo no Velho. Ele era o verbo, ele era Deus, estava com Deus. Mas esse verbo veio e tabernaculou entre nós. Então ele aparece como verbo em todo o Antigo Testamento. Se nós negarmos isso, nós vamos negar Jesus, meus irmãos. Amém? Ele é a palavra. A unidade do corpo de Cristo. Então 1 Coríntios fala o seguinte, Paulo fala o seguinte, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, quando nós falamos de Yom Kippur, nós estamos falando também de unidade, de nação, de comunidade. Hoje numa realidade de igrejas, né? Comunidade, ou seja, é um arrependimento, é um perdão coletivo, não é somente individual, mas é como igreja no reino. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente apóstolos, lembra dos apóstolos originais? Foram os primeiros que apareceram, os emissários. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois donos de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Todos, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Então nós vemos que Deus fez um corpo que é para andar em unidade.
eu tenho dito isso, querido, será que se alguém, por exemplo, amputar um membro do seu corpo, esse membro ele vive sozinho? Se cortar uma mão, se cortar um braço, uma perna, aquele pé vai ficar funcionando lá sozinho? Não, ele morre. Então, a ideia do Senhor é um corpo de muitos membros. Esse corpo ele anda junto, porque o corpo, nenhum membro do corpo pode sobreviver fora do corpo. Essa é a ideia do Senhor. Então, em Yom Kippur, talvez nós tenhamos que nos arrepender de muitas vezes estar achando que nós podemos sobreviver fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja do Senhor na terra. É essa igreja onde as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É essa igreja que nós veremos Jesus vindo buscá-la, a sua noiva. Esse é o corpo de Cristo na terra. Amém? Então o apóstolo Paulo descreve cristãos como parte do corpo de Cristo, chamado para viver em unidade e amor. Assim como o Yom Kippur envolve a comunidade, os cristãos são chamados para viver a santidade e o amor de Deus como um só corpo. Esse aspecto reflete a natureza trinitária de Deus. Pensa uma coisa aqui. Deus, Ele é trino. Quando falamos de trindade, talvez a gente não tenha condições de explicá-la e nem de entendê-la. Tem coisas na palavra que a gente só aceita. Como é que 3 é 1 e 1 é 3? Né? Tem coisas que a gente só aceita. Mas Deus, quando Ele quis agir, manifestar sobre a terra, como eu falei agora em Gênesis 1:26, façamos o homem, Ele agiu de maneira completa. Ele agiu em unidade com o Filho e unidade com o Espírito. Jesus fala o seguinte, eu e o Pai somos um. Então o próprio Deus sabe o poder da unidade na ação dele mesmo. Agora, muitas vezes nós não sabemos o poder da unidade na ação entre nós. Yom Kippur é uma data que nós podemos refletir sobre o quanto nós temos andado em unidade sobre a terra, como corpo de Cristo sobre a terra, porque casa dividida não prospera. Talvez a tua casa esteja dividida. Talvez a tua família esteja dividida. Quando eu falo isso, queridos, eu não estou dizendo que a minha casa é perfeita e a minha família é perfeita, não. A gente erra. E quando a gente erra, a gente se abraça, pede perdão e se arrepende. E a gente erra bastante. Mas erra por ainda ter, muitas vezes, alguns acidentes de percurso. Mas a gente pede perdão e se arrepende. E esse deve ser o caminho. Ninguém aqui espera que ninguém seja perfeito. Pelo contrário, o único que era perfeito, foi morto, crucificado, morreu, ressuscitou. Amém? Mas nós somos aperfeiçoados a cada dia. E nós somos justificados mediante a fé, não porque realmente nós somos justos, mas porque aquele que justifica diz que nós seríamos. Então Ele nos justifica. Então não é uma justiça que vem de dentro de nós, mas a justiça que vem através dele em nós. Então, Deus, Ele trabalha em equipe. Ele não trabalha em eu-equipe, é em equipe. Tem gente que só trabalha em eu-equipe, só sabe trabalhar sozinho, não consegue ter bom relacionamento com ninguém. E aí a pessoa ela não tem equipe, ela é eu-equipe, né? Mas Deus não é assim. Deus é equipe, Ele trabalha com o Pai, o Filho e o Espírito. E nós como igreja também temos que ter entendimento que nós não poderemos fazer algumas coisas sozinhos. Sozinhos nós podemos ir até mais rápido, mas juntos certamente nós iremos mais longe. Amém? Então não seja eu-equipe na tua casa, não seja eu-equipe no teu negócio, não seja eu-equipe na tua igreja, não seja eu-equipe na tua célula. Aprenda a trabalhar em unidade e equipe. É difícil trabalhar com os outros, porque muitas vezes a gente tem que esperar aquele que está mais devagar. É verdade ou não é? Né? Mas isso é Deus te dando paciência, meu irmão. Recebe aí, em nome de Jesus. Cristo, a expiação final. Vamos lá.
Agora voltando a Hebreus aqui. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então presta atenção numa coisa aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Sabe o local onde a arca estava, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano? O nome desse lugar era Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Quando Jesus morre, a terra treme, o céu se escurece e o véu é rasgado de cima a baixo. Aquilo não poderia ter sido feito por mãos humanas. E agora não tem mais véu. O véu que separava já não separa mais, porque não tem mais véu. Ele se rasga. Ele se rasga. E através de Jesus nós temos o livre acesso. Eu sempre digo que teve 3 homens na Bíblia que edificaram tabernáculos. O primeiro foi Moisés. O segundo foi Davi. Mas em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, fala da restauração do tabernáculo de Davi. Não o próprio Davi faria isso, porque Davi é muito antigo em relação a Atos 15, nós estamos falando de Jesus. É um tabernáculo que ele fala aqui, um tabernáculo não feito por mãos, ou seja, um tabernáculo espiritual. E quem edifica esse tabernáculo é Cristo. É um tabernáculo espiritual que agora prepara uma noiva chamada igreja. Mas não é só a igreja, são judeus e gentios que unidos receberem a Cristo são a noiva de Jesus. E o tabernáculo que ele edificou é um tabernáculo espiritual. Por isso o reino dele não é desse mundo. O reino dele não é dessa terra. Amém? E aí ele fala aqui na continuação: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, ou seja, os pecadores, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele não quer só apagar pecado, mas ele quer purificar a tua consciência de obras mortas. Amém? Lembra lá em Hebreus 6, que fala das doutrinas elementares de Cristo? E a primeira que ele fala é doutrina elementar: arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Queridos, em tempo de Yom Kippur, é o tempo de nós nos arrependermos de obras mortas e entrarmos no sacrifício de Cristo, recebendo em nosso coração a cura, o perdão, recebermos a purificação. Amém? O autor de Hebreus escreve então como Jesus, através de seu sangue, obteve a redenção eterna, tornando-se a expiação final pelos pecados da humanidade. Ou seja, não precisa morrer mais ninguém por pecados. Jesus já morreu. Agora você tem que morrer para o mundo, né? Morrer para pecado não, mas morrer para o mundo agora. Você morrer para si mesmo, para receber a nova criatura em Cristo Jesus, através da confissão e do batismo. Esse paralelo revela a graça incomparável de Deus, que ofereceu perdão e vida eterna a todos os que creem no seu Filho. Conclusão aqui. Não é bem o túmulo de Jesus, tá? Na verdade não se sabe qual é, mas é parecido, tá? Ao refletir sobre o Yom Kippur e o sacrifício de Cristo, somos lembrados da misericórdia, graça e amor de Deus. Ambos os eventos nos convidam a viver em arrependimento, humildade e gratidão, reconhecendo o grande preço pago para a nossa reconciliação com Deus. Que possamos, como corpo de Cristo, viver de maneira que reflita a santidade e o amor de Deus, proclamando a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Isso é Yom Kippur. É você reconhecer o sacrifício de Cristo. Para nós hoje, igreja gentílica, reconhecermos o sacrifício de Cristo, nos arrependermos, entrarmos nessa graça, mas nos mantermos debaixo
de arrependimento e santidade ao Senhor. Que o Senhor possa colocar uma mitra espiritual na tua fronte hoje, dizendo: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a Deus.